Câmara Municipal de São Paulo aprova em segunda e definitiva votação o Programa de Parcelamento Incentivado 2021. De autoria do Executivo, o projeto de lei permite o parcelamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas inscritas no CADIM, Cadastro de Inadimplentes do município, até 31 de dezembro de 2020. No entanto, o projeto ampliou benefícios como a vantagem de isenção do TPU, Termo de Permissão de Uso, aos ambulantes até o final da pandemia, e estendeu o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Conseguimos incluir nesse substitutivo diversas demandas dos senhores e senhoras vereadoras, falando aqui da questão dos ambulantes, falamos aqui da questão da transparência. Nós conseguimos aqui, com a contribuição desta casa, colocar aos contribuintes que ficaram com alguma pendência no ano de 2021 de IPTU, principalmente no tocante à primeira, a segunda e a terceira parcela do ano de 2021, essas pessoas vão poder, até o final desse ano, em novembro desse ano, pagar, quem não pagou, esses débitos com a Prefeitura sem os juros e multa. O substitutivo proposto pelo governo inclui o parcelamento de débitos tributários e não tributários e conta com a possibilidade de inclusão de dívidas remanescentes de parcelamentos anteriores. Ficou no texto uma possibilidade do parcelamento daqueles que participaram da PPI de 2017 e que tiveram interrompidas os seus parcelamentos, de terem seus débitos consolidados para que possam entrar nessa PPI nova. Portanto, traz para dentro da arrecadação do município aqueles que não tiveram oportunidade de cumprir ao longo, principalmente do ano de 2020. Durante o debate, houve o questionamento por parte dos vereadores sobre isenções fiscais propostas a entidades esportivas, religiosas, bem como agremiações carnavalescas. Assim como as agremiações de carnaval, também os templos religiosos, no meu entender, não devem estar sendo contemplados, até porque você tem que trabalhar as diferenças entre um templo, que eu não vou nem dizer os nomes, que tem um quarteirão, né? Igrejas do tamanho de um quarteirão, até um terreiro de umbanda. Não dá para trabalhar da mesma maneira. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas especificidades e cada um tem a sua renda, o quanto pode pagar, o quanto pode contribuir. Então é fundamental que a gente trabalhe escalonamentos e com uma diferenciação específica para cada caso. O projeto foi votado nominalmente e aprovado por 38 votos favoráveis e 17 contrários. A oposição fez críticas à autorização de contratação de empréstimos para pagamento de precatórios e à falta de justiça social, especialmente na ajuda aos pequenos empresários. Não foi considerado no substitutivo do governo importantes propostas encaminhadas não só pela bancada do PT, mas por um conjunto de vereadores, tais como as propostas que buscavam promover uma maior progressividade nos descontos, levando em consideração o patrimônio imobiliário dos contribuintes, aqueles muito ricos, que são o 1% mais rico, assim como as propostas que visavam conceder maiores benefícios aos setores de micro e pequenos empresários que foram gravemente impactados pela pandemia. Ele não vai trazer qualquer instrumento para promover justiça social e tributária. Ele trata todas as situações de contribuintes de forma absolutamente igual. Falta escalonamento nos descontos e falta carência maior para micros e pequenos empresários.
O substitutivo enviado pelo governo, e ficamos aí mais de uma semana discutindo, ele tem alguns pontos, ele mantém a autorização do empréstimo, que eu tenho discutido tanto com vossas excelências. E aí é importante dizer, a emenda constitucional 109, ela determina que os precatórios sejam pagos até 31 de dezembro de 2029, porque agora, em meio a uma pandemia, nós vamos autorizar a contrair um empréstimo sem nenhuma garantia, sem nenhum apontamento financeiro para o Poder Executivo pagar, sabe-se lá como entender, e nem vai haver a quitação dos precatórios. Faz-se o empréstimo e paga-se os precatórios, despesas obrigatórias. O déficit apurado em decorrência da falta de recolhimento de tributos serão feitos com as outras receitas da fonte 00. Pagou os precatórios. As demais receitas são compromissadas na lei orçamentária. Não há recursos. Quando ele faz frente para uma despesa fixa, dá a ele flexibilidade para tapar o buraco das outras. Estamos fazendo PPI porque não se consegue se pagar. Se não se consegue se pagar, socorre-se. É isso que nós estamos fazendo. E ao mesmo tempo em que ele amplia a capacidade de arrecadação da cidade de São Paulo, ele permite a regularização dos débitos de uma forma muito mais justa, né? Com descontos, com parcelamento, que vão até 120 meses. Dá condições para que os empreendedores da cidade, para que as organizações sociais, para que as ONGs, para que as igrejas, as entidades, enfim, as organizações da sociedade civil também se regularizem. Não apenas traz avanços, como inova. Foram aprovadas 4 emendas, entre elas a possibilidade de parcelamento de multas de trânsito. As demais emendas excluem benefícios tributários a entidades educacionais e de assistência social, cultura e esporte que têm convênio com a Prefeitura. O texto segue para a redação final antes de ir à sanção do Executivo.